Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 30 de abril de 2021, seria o último dia da entrega das declarações de imposto de renda. Contudo, este ano, excepcionalmente, assim como ocorreu no ano passado, nós temos aí uma prorrogação de prazo até o dia 31 de maio. Muito bom dia, professor Walter. É um prazer estar aqui de novo com você. E aí, antes de você dar o seu bom dia, vou te fazer uma pergunta. Será que vai ser prorrogado até dia 31 de julho? Bom dia, Maurício. Bom dia todo especial a você que está conosco logo cedinho na sexta-feira falando de imposto de renda. Olha, a minha torcida imensa é que não prorrogue de novo. A própria Receita, pressionada aí pelas entidades representativas, inclusive dos contabilistas, teve que alterar o programa. Ele saiu ontem, né, uma versão nova do programa reconhecendo o novo vencimento, que a Receita, lógico, estava esperando a solução dessa questão. Eu acho que eu cheguei a comentar o ano passado, não, a semana passada, não me lembro. Eu escrevi um artigo apostando nessa situação e o artigo estava bombando. E hoje ele está com 250 mil leituras, está atingindo 250 mil, se não atingiu, que eu não tive tempo de ver. E lá eu escrevo, já me desculpo caso eu venha a errar, eu aposto que a presidência da República vai vetar na íntegra essa prorrogação e vai prevalecer da Receita. Então, o nosso prazo final agora, o imposto de renda, o IRPF, o aplicativo já está gerando o DARF correto. Até dia 10 de maio vai acertar o nosso conta corrente lá da Receita, ou seja, também lá vai estar correto o vencimento, ainda não está, eles estão segurando para 10/5, por quê? Até dia 5 de maio é o prazo para que a lei que está na mesa do presidente seja vetada ou sancionada. Por hora, 31/5, torço muito para que não mude. Perfeito. Quero aqui deixar registrado bom dia aí para todos os participantes aqui desse Café com Imposto de Renda, a Valéria, a Janete, a Sônia, o Gildo, a Rosana, a Kátia, a Regina, o Claudinei Toron, enfim, muito obrigado aí pela participação de vocês. Bom, vamos começar aqui, professor, por ganho de capital. O que o senhor acha? Pode ser. Então, Lenir Duarte, da Esquema Serviços Contábeis, pergunta: ganho de capital, venda de cotas de participação societária em dólares. O valor que excede o limite da alienação, se recebido de pessoa física, recolhe carnê-leão; se recebido de pessoa jurídica, qual o código? Então vamos lá. Aqui é preciso atentar para o seguinte: não estamos falando de venda de cotas de participação societária em reais e de uma empresa aqui no Brasil. Então, em ambos os casos, nós temos um rendimento recebido do exterior. Tá? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, se é venda da cota, é ganho de capital. Venda de cota é ganho de capital, mesmo que a participação societária seja no exterior. Qualquer outro valor diferente, independentemente da denominação dada, é carnê-leão, rendimento recebido no exterior. Para fins de apuração de eventual ganho de capital também sobre variação cambial, é preciso recorrer àquelas regras da aquisição desse ativo. Se foi feito originariamente em moeda estrangeira, não paga a variação cambial, não paga ganho de capital sobre ela. Se foi feito em real, tem a variação de capital. A variação cambial também está sujeita a ganho de capital. Qualquer outro valor, a denominação sendo juros, atualização monetária, qualquer outra coisa equivalente, é no carnê-leão rendimento do exterior. Ok. Tatiana, da Tax Auxilia, pergunta: como atualizar valor do imóvel quitado
por morte no espólio sem ganho de capital? A resposta é: essa possibilidade não existe. Não é que não existe, legalmente não existe. Agora, quando eu faço a apuração do ganho de capital, pode ser que eu não recolha nenhum ganho de capital, não porque eu não esteja obrigado, mas eu não esteja obrigado à apuração, mas porque na hora que eu calculo eu vejo que, pela antiguidade do bem, eu tenho a redução zerando isso aí. Mas se eu vou fazer a transmissão e pretendo lançar para o beneficiário, herdeiro ou legatário por um valor diferente daquele que constava na declaração do falecido, obrigatoriamente tenho que calcular ganho de capital. Isso está no artigo 23 da 9.532 de 97. Acontece que, se o bem tem data de aquisição bastante antiga, claro que ele tem que ser atualizado, porque ele vai ser atualizado provavelmente com valor de ganho de capital muito baixo ou mesmo zerado. Mas atualizou, tem que calcular ganho de capital. Se vai pagar ou não, depende da data de aquisição do bem. Perfeito. O Paulo César de Melo, da Mendes Auditoria. Na apuração do ganho de capital, como devo lançar as parcelas pagas do financiamento? Bacana. Aqui vamos dizer o que está na lei. E aí o Paulo César, que nos pergunta, ele adota a sua melhor solução. O pagamento de um bem financiado, ele é controlado, ou o valor do bem financiado, ele é controlado com a soma dos pagamentos efetuados. Perfeito? Então, usando uma resposta dentro de um preciosismo 100% do jeito que está escrito na lei, eu teria 12 datas de aquisição para aquele bem em cada ano. Fica inviável até calcular. Então, pelo menos anualmente, ele tem um novo valor que é daquele ano. Então, o custo de aquisição no momento de uma venda, ele vai responder que o bem foi adquirido em partes, e cada ano de pagamento vai ser um valor distinto. Lá não há limite no cálculo, mas ele vai controlar como se fosse comprado e pago em datas diferentes, e são de fato. Então, aí é a forma de declarar. A má notícia é que nós temos um probleminha no aplicativo. O aplicativo proporcionaliza isso de uma forma matematicamente incorreta. Eu ainda vou tentar mudar isso lá dentro, eu não consegui, porque não acataram a minha argumentação. Mas quando é datas próximas, não dá grande efeito. Se as datas estiverem distantes, o fato de você dizer que tem datas distintas e informar valor em datas distintas, ele gera uma distorção no ganho de capital, acaba aumentando o ganho de capital ao invés de diminuir quando você agrega custo. Resumindo a ópera, você deve calcular esses valores, pelo menos anualmente, como valores pagos em datas distintas na hora de calcular o ganho de capital. Perfeito. O Estevão Alves, da Patros Transportes, pergunta: sócio pessoa física de empresa no exterior que sai da sociedade e recebe sua participação no capital social, considerando que esta participação foi adquirida em 2014 em dólares, enviados do Brasil, e o retorno foram os mesmos dólares. A variação cambial havida é tributável na declaração de imposto de renda ou como ganho de capital ou carnê-leão? Maravilha. Nós temos um complicador aí, vou passar os caminhos, não dá para bater o martelo, mas vou passar os caminhos a serem buscados para solucionar, ou até de repente, lendo o que eu vou indicar, aumentar a dúvida. Isso acontece. Veja, a devolução de capital ao investidor, se a empresa fosse no Brasil, tem uma regra que é bastante clara, que se devolvido pelo valor contábil, não há que se falar em ganho de capital. Retornou ao investidor pelo valor contábil, não há ganho de capital sobre eventual diferença. Mas não se trata de uma empresa no país. Então, nós temos duas variáveis, uma ele já abordou, que é a questão da variação cambial.
Regra geral para a variação cambial é quando é adquirido originariamente em moeda estrangeira, não há a variação cambial. Não é o caso que ele diz que enviou reais para a aquisição dessa participação societária. Portanto, em tese, há ganho de capital sobre essa variação cambial obtida. A segunda parte, eu recomendo a leitura de uma solução de consulta que tem lá de 2017, eu anotei aqui, da COSIT. Anote por gentileza, dê uma olhada lá, ela é bem extensa. Solução de consulta 678/2017, trata do assunto de devolução de capital de investimentos no exterior. Numa análise, como dizem os doutos da lei, perfunctória, nos parece que haverá ganho de capital sobre a variação cambial, uma vez que o dinheiro, a origem foi reais, mas essa solução de consulta agrega mais informações úteis. Demais orientações, Instrução Normativa 118 de 2000 e alguma coisa na 1585 de 2014. Perfeito, professor. Bom, temos aqui uma pergunta do Ricardo, da OK Contabilidade. Doação de imóvel para igreja paga ganho de capital? Bacana a pergunta. Veja, o ganho de capital na doação é do doador, não do donatário. Então, a pergunta deve ter surgido porque as igrejas gozam de algumas imunidades, né, que estão lá obrigatoriamente, tem que estar por ser imunidade na Constituição Federal. Mas o contribuinte do ganho de capital na doação é o doador. Portanto, nada tem a ver com o destino da doação e com o donatário. Então, se você, ao doar esse bem para a igreja, você atualizar o valor em relação ao que constava na sua última declaração, você deve calcular, apurar o ganho de capital pelas regras gerais. Perfeito. Eu acho perfeito, professor. Eu ia fazer apenas uma observação, que se ele colocar um valor que esteja maior ao custo de aquisição, aí ele tem que calcular normalmente, né? Independentemente de para quem que ele está fazendo essa doação. Nós temos algumas perguntas aqui dos nossos web espectadores, né? Então, a Janete, ela pergunta: permuta de um terreno residencial e ou casa com uma construtora de um apartamento para recebimento daqui a uns 3 anos, pode usar a lei de isenção do ganho de capital? Poxa vida, vamos analisar aqui a situação. O benefício, se ela está dizendo o artigo 39 da 11.196, ele é permitido sim em permuta, perfeito? Ele pode ser utilizado na permuta, há previsão legal, porque a permuta nada mais é do que, num único ato jurídico, 2 compras e vendas cruzadas. Resumindo a ópera, é isso. Agora, aqui nós temos algumas questões temporais, né? Isso aí necessitaria analisar o documento que vai embasar essa transação. Por quê? Claro que a própria pergunta dela já diz que o tempo aí é 3 anos e não 180 dias pedido pelo artigo 39 da 11.196. Então, Janete, essa situação, na minha visão, numa análise assim de pronto, depende da forma jurídica do documento feito entre as partes. Ou seja, se nesse documento, juridicamente, se ficar entendido que o fato gerador está suspenso, aí eu entendo que se aplica. Mas se juridicamente não se enxergar isso, não caberia a isenção do artigo 39 da 11.196. Carece de uma análise mais aprofundada, inclusive no documento que vai embasar a transação. Perfeito. Tem também uma pergunta aqui do
continua da Janete, e também a venda de uma casa residencial para a construção de outra casa residencial, pode ser usada a isenção? Essa é objetiva, essa não precisa de análise posterior. Não é possível porque você está construindo. O artigo 39, ele é claro, é alienação de um ou mais imóvel residencial para a compra de um ou mais imóvel residencial dentro daquele prazo de 180 dias. Você vende o imóvel residencial, cumpre a primeira parte da exigência legal, mas a segunda parte você vai construir, portanto você não está adquirindo, você tinha um terreno ou vai comprar um terreno e construir. Como se trata de isenção, artigo 111 do CTN, a interpretação tem que ser gramatical ou literal e, portanto, não pode estender o benefício. Não é caso de isenção do artigo 39 essa situação. Temos também uma pergunta aqui da Kátia. Bom dia, terreno urbano desapropriado recebeu indenização do Estado, tem que calcular ganho de capital? E se for apenas parte do terreno, quem tem que calcular o proporcional? Como calcular? Maravilha. Bom, nós tivemos aí nos últimos anos alguma alteração com relação à legislação que rege a indenização. Havia a previsão de isenção, ou seja, isento do ganho de capital apenas para a desapropriação da reforma agrária. Estava até prevista na Constituição essa situação. De alguns anos para cá, se estendeu para toda e qualquer desapropriação, ou seja, quando é desapropriação, só existe a figura jurídica da desapropriação quando há um interesse público. Desapropriação não é vontade do expropriado, eu não quero. E ainda que eu não queira, o poder público juridicamente pode entrar numa demanda e me obrigar a ser expropriado. Então, como não é vontade minha de vender, ou de ceder por órgão público, pacificou-se que toda e qualquer desapropriação hoje é isenta, não se calcula ganho de capital. E a segunda parte da pergunta, claro, se o terreno está sendo expropriado ou desapropriado proporcionalmente, o cálculo tem que ser na proporção da área em relação à proporção do valor que está na sua declaração. Como não há ganho de capital, é o ajuste apenas no valor remanescente lá na sua declaração de bens. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Claudinei Tonon. Devolução de capital de empresa no exterior para residente no Brasil, carnê-leão ou ganho de capital? Legal, ela é praticamente a mesma que já entrou uma pergunta parecida aí, né, Claudinei? Muito obrigado de novo por estar conosco tomando cafezinho com imposto de renda. Nós temos que atentar para o que está na solução de consulta 678/2017 da COSIT. Lá tem toda a análise feita pelo fisco com relação a essa situação e prevalecem aquelas regras gerais. Se a aquisição foi em moeda estrangeira, não há tributação da variação cambial. Se a aquisição foi em moeda nacional, calcula-se também ganho de capital sobre a variação cambial. Instrução normativa 118 de 2000, alguma coisa na 1585 de 2014, solução de consulta 678 de 2017. Perfeito. Bom, eu quero registrar aqui também a presença do nosso amigo Gildo Freire, da Rosane Gaudio, da Regina Lima, do Estevão Diniz, do De La Torre, do nosso amigo Júnior Zugliani, viu? O do churrasco, né? Exatamente. Não sei se o Fábio consegue colocar aí na tela o print que tem no WhatsApp, mas já está confirmado o churrasco, tá? Já tenho prova já contra isso, tá?
Um bom dia para a Kátia, para o Homero, para o Luiz Paulo Macedo e para a Ana. Um bom dia para o Edivaldo, para a Cristiane, para o Renato, enfim, para todos que estão aqui, para o Neto e para a Valquíria. Bom, professor, antes da gente entrar aqui na pausa para o cafezinho, vamos fazer uma última pergunta, que acho que até o senhor já respondeu, mas para a gente não deixar aqui passar, né? Do meu amigo também, que vai pagar um churrasco, São Paulino, tá feliz aí que o time dele ganhou. Desapropriação parcial de terra ou fazenda para a construção de estrada é isenta de IR? Como lançar na declaração? Não tem ganho de capital? Legal. Já está realmente respondida, Luiz Paulo. Hoje, a desapropriação, ela passou a ser isenta de ganho de capital e não apenas a desapropriação para fins de reforma agrária. Então, tem que dar baixa do valor do bem lá na sua declaração de bens, proporcionalmente àquela faixa que foi retirada, quanto representa, mas não há ganho de capital porque não é uma manifestação de vontade do vendedor ou do expropriado ou do desapropriado. É uma imposição do poder público porque há interesse público naquela obra. Então não há ganho de capital. Perfeito. Bom, chegou a nossa hora do café, né, professor? Opa! Tem direito também. Sabe aquele cafezinho quente que saiu ali, acabou de ser coado, vem aquele cheirinho, aquele aroma delicioso, né? Bom, professor, fala pra gente aqui quais são os cursos que vão acontecer na próxima semana lá no Doutor IR. Legal, Maurício. Pois é, finalmente estão faltando pequenos detalhes, alguns fechados hoje, outros segunda ou terça-feira, mas finalmente vamos lançar a nossa trilha de aprendizado em renda variável, que é um curso que a gente está trabalhando bastante para oferecer um produto totalmente diferenciado do que existe por aí no mercado, trazendo a expertise minha com relação à tributação e a Daniele Cardoso, especialista na área de mercado de investimentos, vem com expertise relativa às operações. Eu tenho dito que tão importante quanto saber como tributar é, antes deste passo, entender a operação, o que é tão ou até mais complexo do que entender a tributação. Por isso a gente buscou uma parceria de alguém que há mais de 10 anos atua no mercado de renda variável. Estamos definindo uma mentoria de 2 horas na plataforma Hotmart, será dia 18 ou dia 20. Estaremos divulgando segunda ou terça-feira nas nossas redes sociais. No próximo café nosso aqui, né, Maurício? Já com data, com material, já a gente reforça isso. Será dia 18 ou dia 20 também. O horário estamos fechando, ou vai ser logo de manhãzinha, ou das 14 às 16, vamos ver as nossas 2 agendas, ao vivo. Cada participante vai poder enviar uma ou mais perguntas, mas pelo menos uma será respondida ao vivo. Nós vamos dar um prazo para que a pergunta chegue, todas as perguntas que chegarem até aquele prazo serão respondidas, porque dá tempo de organizar, de empacotar no sentido de semelhança. As que chegarem depois, as que forem feitas pelo chat no dia, se houver espaço, dentro das 2 horas, responderemos. Se não, haverá, a gente vai deixar já avisado de que forma receberão essas respostas. Definimos que vai ser um evento com uma pequena taxinha, o valor vamos revelar depois, e que quem adquirir vai ter 100% de crédito quando adquirir o curso. Quem fizer essa mentoria vai conhecer a qualidade do serviço, vai pagar uma pequena taxa, só que essa taxa integralmente será devolvida quando ele adquirir tanto o curso tanto o curso avulso, quanto a trilha de aprendizado que contém outros serviços agregados. Na próxima semana,
todo o material e todos os detalhes. Perfeito, professor. E nós vamos lançar na semana que vem a pré-declaração, vou falar um pouquinho daqui a pouco, e quem contratar a pré-declaração, vai sair a pré-declaração dentro do Conferir, vai ganhar esse dia de mentoria junto com o professor Walter Kopp. O Conferir vai dar esse presente aí para todo mundo que fizer essa contratação. O lançamento disso será na próxima segunda-feira. Iremos fazer um evento para lançar no período da tarde, volta lá ali das 17 horas. Mandaremos o convite ainda hoje, tá bom? Bom, professor, voltamos aqui. A gente vai fazer depois uma pequena pausa também para falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, né? Hoje nós temos aqui uma entidade de classe, né, que nós convidamos, uma entidade de classe, não, uma entidade sem fins lucrativos, que nós aqui no Conferir apoiamos, que cuida de pessoas com deficiência intelectual, e que, como todas as entidades na pandemia, estão precisando de apoio, né? Então, da mesma forma que nós temos as nossas obrigações, muitas vezes a gente reclama que, olha, o governo não prorrogou prazo, ou vai prorrogar prazo, ou isso, aquilo e tudo mais. Só que, além do problema da pandemia que nós temos um outro problema, que é a fome. E esse problema tem atingido muitos dos nossos irmãos brasileiros, infelizmente. Então, quanto custaria um café naquela sua padaria preferida, né? Não sei, 20, 30, 40, 50 reais. Então, hoje eu peço, né, para que todas as pessoas que estão nos ouvindo, para que possa fazer uma contribuição. Daqui a pouco nós vamos chamar aqui a Dirce, que é a presidente da entidade, a Dirce Shimomoto, para que ela possa falar um pouquinho sobre a entidade, tá bom? Enquanto isso, professor, tem mais uma pergunta aqui que ficou faltando, sobre também bens e sobre ganho de capital, né? E vamos depois a ela. Podemos falar isso da Bela, né? Perdão, professor, acho que eu acabei me perdendo aqui na minha lista aqui. A lista está grande, Maurício, é por isso. Tá. O Hudson, da MH Contabilidade, ele pergunta: comprou uma casa usando imóvel antigo na troca. Só isso a pergunta? Quer saber o que acontece? Tá. Vamos lá, vamos entender. Comprou uma casa usando imóvel antigo na troca. Bom, o Hudson, primeira coisa, é necessário ver se o documento, isso é uma exigência legal, se o documento referente à transação é uma escritura de permuta. Isso é fundamental. Para que o tratamento seja de permuta, é preciso uma escritura de permuta. Se há uma troca e não envolveu a torna, aquele dinheiro que um dos participantes da permuta paga para o outro, simplesmente eu até uso para fins didáticos o seguinte texto: quando você faz uma permuta sem torna, você só troca o texto, mas você não mexe no valor. É exatamente isso. Eu dou o bem A, recebo o bem B. Quem recebeu o meu bem A vai colocar no lugar do B, pelo mesmo valor e vice-versa. Então, quando não há torna, eu não tenho cálculo nenhum de ganho de capital. Havendo torna, de forma proporcional ao que a torna representa em relação ao bem, será calculado o ganho de capital, e neste cálculo entram todas as reduções e isenções existentes, ou seja,
aquela redução lá da 7.713 de 69 a 88, se a aquisição estiver nessa faixa. Depois, o fator de redução 1 do artigo 40 da 11.196 e depois o fator de redução 2 do artigo 40 da 11.196. E claro, também entra se o montante da transação é 440 ou menos, também entra a isenção, essa outra isenção existente na 7.713 também. Fundamental para que seja considerado troca ou permuta, é preciso que o documento seja de permuta. Perfeito. Vou fazer aqui algumas perguntas de assuntos gerais, tá? A Rosane, da RJ Brasil Contabilidade. Como fica o vencimento para quem enviou a declaração na versão com vencimento em 30/4 e que optaram por débito em conta? Ótimo. Essa questão estava um pouco pior até ontem, né, quando a Receita atualizou a versão do aplicativo IRPF 2021, porque o próprio aplicativo IRPF continuava, lógico, a versão era antiga, continuava emitindo, mesmo para entrega ocorrendo agora, o DARF com vencimento para 30/4. No aplicativo está resolvido. Se você entregar hoje uma declaração com imposto a pagar, já sai 30/4. Agora, se você entrar no ECAC para pesquisar, lá ainda não está corrigida as entregas que foram feitas. E o débito automático, que a Receita hoje tem a seguinte regra: se a entrega ocorre até o dia 10 do segundo mês do prazo, em situação normal, seria 10 de abril, se a entrega ocorreu até aquela data, ele podia optar pelo débito automático, inclusive da primeira cota ou cota única. Como foi prorrogada, essa data vai junto. Então, a nova data para fins de débito automático passou a ser 10/5. E a Receita, até esta data, vai regularizar o seu conta corrente. Ou seja, todas as opções de débito automático feitas anteriormente serão finalmente processadas. No momento, quem entregou antes e optou pelo débito automático, não está aparecendo no seu banco. Fique tranquilo que automaticamente até o dia 10 a Receita vai reprocessar isso e o débito automático vai para seu banco. Claro, como é um processamento a posteriori, a recomendação é dar uma olhadinha lá no seu lançamentos futuros para ver se efetivamente apareceu, para não haver risco de pagar algum encargo. Mas a resposta é que até 10/5 vai se resolver a questão no ECAC, e a questão no IRPF 2021 está resolvida desde ontem. Perfeito. Tem também uma pergunta que o senhor já respondeu sobre o prazo também, né? Do Antônio Geraldo Barbosa, né? 31/7. Muito provável que isso já não seja assinado. E da Cassiane Frois, que ela pergunta: ganho um bem de herança, sou obrigado a fazer o IR por causa da herança? Bacana. Herança, por si só, não é condição de obrigatoriedade. Entretanto, eu preciso analisar os valores envolvidos nessa herança recebida. Por quê? Sempre que eu dou entrada no meu patrimônio a uma herança recebida, ela vai entrar pelo valor pelo qual constou na declaração final de espólio do falecido, vai lá para a declaração de bens, e em função das partidas dobradas eu tenho que fazer um outro lançamento como renda, e neste caso o rendimento isento e não tributável, linha 14 da ficha própria, para que a minha equação patrimonial se mantenha equilibrada. E aí há o risco de eu estar obrigado. Por quê? A segunda condição de obrigatoriedade que está lá no artigo 2º da Instrução Normativa 2010, de 24 de fevereiro último, é rendimento isento ou não tributável, e também exclusivo, superior a 40 mil. Então, se o valor do bem supera 40 mil, você está obrigado em função da contrapartida gerada pelo recebimento da herança. Perfeito.
Bom, tem mais uma pergunta aqui da Cristiane Zavitoski. Bom dia, como declaro a remessa do Canadá para o Brasil em 2020? Tá. Ela não diz a que título, né? Não diz se é da mesma pessoa, se é de um terceiro, de um outro, enfim. É preciso saber a que se refere, tá? Se é não onerosa, é uma doação recebida. Alguém está mandando um dinheiro para cá. É da própria pessoa, é preciso analisar a situação dessa pessoa em termos de residência. Então, faltam alguns dados aqui para a gente dar a resposta exata. Se é uma doação recebida, vai para a linha própria em rendimentos isentos e não tributáveis. Regra geral, esse valor recebido não é tributável, exceto se se tratar de rendimento do trabalho, a pessoa é residente no país, é rendimento do trabalho, vai ser tributado como rendimento do exterior aqui no Brasil. Perfeito. Vamos falar um pouquinho então de rendimento, já que o senhor já tocou nisso daí, né? Falar um pouquinho de rendimentos isentos. A Bela Palaciano, ela pergunta: pessoa funcionária do Ministério Público Federal por doença grave, já que tem marca-passo, seus rendimentos são isentos, porém tem rendimentos de aluguéis e outros. Quando faz a declaração de ajustes, tais rendimentos não são considerados isentos. O que deve ser feito para que os outros rendimentos na declaração de ajuste também sejam isentos? Bacana. Bom, a isenção ela decorre obrigatoriamente de lei e deve se ater exatamente, literalmente, gramaticalmente ao que está na lei de concessão. A lei de concessão, neste caso, para moléstia grave, é a 7.713 de 88 e modificações posteriores, está no artigo 6º, inciso 14, a lista das doenças, das moléstias graves que dão direito à isenção, e nesse mesmo artigo 6º, no caput, diz que são isentos os rendimentos de aposentadoria e proventos assemelhados lá dos militares e também pensão. Então a lei já diz, os rendimentos que são atingidos pela isenção são somente os de aposentadoria e as denominações equivalentes lá dos militares e pensão. Qualquer outro rendimento, seja do trabalho, seja de capital, como é o caso do aluguel, continua tributável e não há previsão na legislação para que seja isento. Perfeito. O José Maria Vieira, da Concisa Contabilidade. Quando o contribuinte profissional intelectual declara seus rendimentos na coluna rendimentos do trabalho não assalariado, necessariamente deveria ser feito o recolhimento previdenciado, tendo como base esses rendimentos? Quando este mesmo contribuinte não se atenta a recolher o carnê-leão mensal e deixar para pagar o tributo na declaração de ajuste anual, a Receita tem feito a autuação? Então vamos lá. Na verdade, são duas perguntas numa só. Minha especialidade não é previdenciária, claro, mas desde 2007, que foi criado o que a imprensa chamou Super Receita, que a Secretaria da Receita Previdenciária, ou seja, o lado da assistência, que era tudo no INSS antes, o lado da arrecadação veio para a Receita, a gente, de forma até indireta, começou a aprender um pouco a respeito. E lógico, a criação da Super Receita, o objetivo foi melhorar a qualidade da arrecadação. E a Receita cobra, sim, quando existem casos em que deveria haver deveria haver recolhimento de valores referentes a rendimentos recebidos e não o foi. Então, a primeira parte com relação à questão previdenciária, é preciso ficar atento. Se esse profissional ele é um autônomo, ele diz um profissional intelectual, o serviço dele não tem vínculo empregatício, ele precisa ser contribuinte, sim, da Previdência. Se ele não fizer o recolhimento, ele corre o risco de ser autuado também com relação à Previdência.
Com relação ao imposto de renda, o Carnê-Leão, não por acaso, tem como seu nome, Carnê-Leão é um apelido que a Receita deu, mas o nome do Carnê-Leão é recolhimento mensal obrigatório. Portanto, se não recolhido no prazo, ele está sujeito à multa de 50% sobre o valor que deveria ter sido recolhido. Essa previsão está lá, meio escondidinha no meio de outras regras da pessoa jurídica, no artigo 44 da Lei 9.430. E a Receita tem lançado, sim, ela teve uma fase aí que começou referente a 2014, onde lançou todo mundo, depois lançou menos, mas a Receita tem lançado essa multa isolada, ainda que integralmente o contribuinte declare os valores recebidos, mas ele declara só na declaração. Então, a multa é pelo recolhimento em atraso. Perfeito. Nosso amigo Gildo Freire, do escritório contábil Águia, pergunta: contribuinte que recolheu imposto de renda na modalidade do Carnê-Leão, ou mesmo sobre ganho de renda variável, mensalmente, mas todos em atraso, quando for informar os valores pagos no campo próprio, o fará pelo valor nominal do imposto ou valor total recolhido com multa e juros? Excelente pergunta. Aí há muito erro. E aí há um outro errinho também, né? Que é com relação à linha lá da ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, onde se lança. Primeiro, sempre pelo valor original. Essa regra vale para todo e qualquer tributo. Recolhi em atraso, vou informar nos aplicativos da Receita. A informação é sempre pelo valor original. O acréscimo foi uma penalidade paga pelo atraso. Outro cuidado é, independente da data do pagamento, é lançar em cada linha, ou seja, no mês de referência, o pagamento. E de vez em quando erram também na questão de valores de dezembro que são pagos em janeiro. Um Carnê-Leão de dezembro, referente a rendimento de dezembro, ele é pago até o último dia útil de janeiro. Mas se refere a dezembro e, portanto, na declaração, vai lá, lançado o valor do pagamento em dezembro. Perfeito, professor. Bom, temos uma outra pergunta da Flávia Maria Costa, que ela pergunta: resgate de VGBL, informe rendimentos tributáveis, pois no momento do resgate já foi descontado o valor de R, mas quando informei gerou outro valor a pagar. Tá, vamos lá. VGBL, tanto VGBL como PGBL merecem dupla atenção. Por quê? Além da questão da tributação, da forma de declaração, existe uma opção por forma de tributação que é feita na aquisição ou foi feito, se o produto era mais antigo, quando houve a publicação da Lei 11.053. Lei 11.053, eu acho que é de 2004, ela fez essa modificação onde no ato, ou se já existente teve um prazo para o contribuinte optar, ele fazia a opção pela tributação progressiva, ou seja, tabela, o valor vai para a tabela e nesses casos a entidade ou o banco retém 15% como antecipação, leva para a declaração, vai ajustar conforme a configuração daquela declaração. Ou ele faz a opção pela tributação regressiva, onde a tributação sai de 35% até 10% e, conforme o prazo, a partir de 10 anos vai reduzindo, e aí a tributação é exclusiva, o pagamento é feito pela entidade, retém-se de forma exclusiva e informa o valor líquido na ficha própria de rendimentos tributados exclusivamente. Deve ser esse o caso. Para fechar, Maurício, essa pergunta não tem como responder rápido, ela envolve muita informação. Lembramos que o VGBL, eu declaro os aportes, os depósitos lá na minha declaração de bens pelo somatório de valores originais, não é dedutível do imposto de renda, da base de cálculo,
No momento do resgate, é tributável, progressivo ou regressivo, conforme a opção, apenas os rendimentos. Então, o valor total do meu resgate, se eu resgatei tudo, será o valor que eu dou baixa na declaração de bens, que eu zero, mais o rendimento que eu recebo, líquido de imposto, se for tributação exclusiva. PGBL, enquanto eu estou depositando, fazendo aportes, eu não lanço na declaração de bens, lanço nos pagamentos efetuados em código próprio, e esses pagamentos, até 12% do total de rendimento tributável trazido para a declaração, são dedutíveis. No resgate, tributo o total conforme a opção que eu fiz de tributação progressiva, tabela, ou regressiva, conforme o prazo daquela aplicação. Perfeito. Antes da gente entrar no nosso minuto do pãozinho quente aqui, eu vou falar um bom dia aqui para a Ana, para a Kátia, para o Edivaldo de São Manuel, para a Cristiane, para o Renato, para o Neto, para a Valquíria, para o Wesley. Bom dia aí para o pessoal da Dinastia Contábil, para o Daniel, para a Sônia, para o meu amigo Valdemir Arnese, para o Osório, para a Sônia, para a Roseane, enfim, né? Muito obrigado aí por nos prestigiar. Bom, vamos falar um pouquinho daquele pãozinho quente, professor. Sabe aquele pãozinho quente que chega da padaria, você pega aquela manteiguinha deliciosa, né? E passa assim, derrete. Aí se você pode colocar alguns frios ali, no meu caso eu gosto muito de mortadela, então você coloca uma mortadela, um salamezinho e tal, com um café com leite, que delícia, né? Agora, imagina quem está passando fome, né? Então nós somos privilegiados por ter isso, né? Temos que agradecer a Deus aí por Deus ter nos dado sabedoria, por ter nos dado uma profissão, para que possamos ter isso todo dia, né? Podemos até escolher o que vamos comer, né? E quem não tem o que comer, né? Então, nesse momento, eu vou convidar aqui a presidente da Kibonoye, a Dirce Akemi Shimomoto. Muito bom dia, Dirce, tudo bem? Bom dia, Maurício. Bom dia, professor, e todos que estão aí no canal. Um prazer enorme estar aqui. Bom, nós vamos passar um vídeo agora sobre o trabalho que é feito da Kibonoye, que é uma entidade que cuida de deficientes intelectuais, né? E aqui hoje nós vamos pedir que aquele recurso que você ia gastar tomando um café naquela padaria, um café caprichado naquela sua padaria de preferência, que você doe para aquela pessoa que esteja precisando ou para aquela entidade. E aqui nós convidamos a entidade que a Dirce é presidente, e eles fazem um trabalho fantástico, um trabalho sensacional, tá? Então tem aqui o Pix, o CNPJ, aqui tem o site, e vamos passar um vídeo. Fábio, solta o vídeo aí, por favor.
Bom, Dirce, fala um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam lá na Kibonoye. Fala um pouquinho sobre os cuidados que vocês têm com as pessoas que têm esse problema de deficiência intelectual e que são abandonadas pelos familiares deles, né? Infelizmente. Isso mesmo. Antes de falar da Kibonoye, eu gostaria de falar que o Maurício, ele fez parte da gestão 2019, que foi até agora 2021, e muito contribuiu, né, para que a gente pudesse melhorar a questão aí contábil, né, e financeira, que é tão importante dentro de uma instituição. E estou muito feliz, Maurício, por você realmente, assim, lembrar da Kibonoye, estar sempre conosco, né, nessas ações aí, que é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. A Kibonoye, ela tem 100 funcionários, nós assistimos 65 deficientes em regime de internato, né? Eles chegam até a instituição através da assistência social lá de Itacoaquecetuba, do Ministério Público, ou de família que nos procuram por não ter condições de cuidar do seu familiar. Então, a gente recebe muitos que foram abandonados ou que estavam em situação de vulnerabilidade, então essas famílias elas não conseguem contribuir, né? A maioria das famílias elas repassam o benefício que o governo ele dá para o deficiente, que é de um salário mínimo, só que nós temos um custo de R$400 mil por mês. Né, só a folha de pagamento representa R$250 mil, porque é um trabalho de segunda a segunda, 365 dias no ano. Temos médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, nutricionista. É uma equipe multidisciplinar e que tem um custo muito elevado, né? Só na área da assistência, o RH, ele representa R$250 mil, mas temos a alimentação, que a gente precisa conseguir, a parte de higiene pessoal, imagina dar banho em 65 pessoas, o tanto de shampoo, de creme, de condicionador, pasta, creme dental, né? Então, a gente acaba tendo um custo muito elevado de R$400 mil por mês. Mas a instituição, graças a Deus, ela, através do programa da Nota Fiscal Paulista, nós profissionalizamos, contratamos uma pessoa para cuidar do programa dentro da instituição e nós estávamos arrecadando R$80 mil com restituição, com doação das notas fiscais paulistas nos restaurantes, estabelecimentos. Só que com a pandemia, os restaurantes ficaram fechados, a maioria das pessoas começaram a pedir pelo iFood, e o iFood, então, tem que mandar a nota. Então, eles não conseguem colocar a nota sem o CPF dentro das nossas urnas. Então, essa arrecadação, que era de 80 mil, caiu para 38, mas nós ainda estamos conseguindo, porque temos várias lojas de serviço essencial que continuam recolhendo. Nós lançamos mais de 200 mil notas por mês, então esse é um programa que realmente tem nos socorrido e nos ajudado muito. E outra fonte é eventos. Só que com a pandemia, cancelamos todos os eventos, né? Em 2019, nós arrecadamos mais de R$1.400.000 com os eventos onde a gente monta a barraca e vende a comida, e o sonho da Kibonoye é super famoso aí, e isso trazia um recurso muito importante, né? Porque a gente tem aí uma necessidade de mais de 4 milhões no ano, e ele representava 1.400.000 e nos socorria muito. Quando entrou a pandemia, nós tivemos que cancelar todos os eventos, né, beneficentes, e começamos, então, a fazer lives, drive-thru, delivery de comidas, e em 2020 ainda arrecadamos perto de 1 milhão, conseguimos ainda um pouco de arrecadação com eventos online, né, e drive-thru. E o que eu percebo é que a pandemia também trouxe algumas
coisas boas, né? Talvez não fosse a pandemia, não estivesse participando dessa live, a gente teve que se reinventar, né? Mas pelo trabalho tão importante para a sociedade que a gente presta, a gente tem corrido atrás, temos nos dedicado. A Quibonhoyê, ela trabalhava de uma forma muito assistencialista, assim, de ver o deficiente como uma pessoa incapaz, né? Mas era a fundadora que veio do Japão e ela tratava todo mundo como criança. Em 2013, nós tivemos a visita do Ministério Público que nos alertou para que a gente começasse a trabalhar a autonomia e a inserção dos deficientes intelectuais na sociedade, e foi uma grande transformação, né? Então, hoje, a gente tem um programa de capacitação profissional, já temos 3 deficientes que já passaram por processo seletivo, já foram contratados e já estavam trabalhando, mas com a pandemia eles retornaram e teve o contrato suspenso. Mas assim que puder, eles retornarão. Graças à equipe também muito eficiente na área de enfermagem, não tivemos um deficiente infectado, graças a Deus, porque se um deficiente intelectual se infecta com coronavírus, é muito difícil você controlar, né? Porque eles não entendem sobre o uso de máscara, de distanciamento, eles meio que agem instintivamente e a gente... Nossa, eu perdi a sono de tanta preocupação. Graças a Deus, essa semana eles receberam a 2ª dose da vacina, eles já estão todos realmente assim, já imunizados, né, o que nos tranquiliza, mas a despesa não para, né, e para manter esse trabalho aí tão relevante, de inseri-los no mercado de trabalho, olha, a gente fez uma capacitação de 12 deficientes, ensinando eles a tomarem banho, a cuidar da casa, e nós temos algumas casinhas no mesmo terreno, mas fora do internato, e 12 já estão morando fora, né, e isso traz uma alegria, né, a gente vê que o deficiente intelectual na Quibonhoyê realmente está sendo inserido e podendo trabalhar sua autonomia, e eu fico muito feliz aí com a participação hoje. Eu pensei que só meu marido acordar cedo, porque meu marido é contador, mas eu já vi que vocês começam cedo, e ouvi um pouquinho, e parece que é grego para mim, né? Porque eu sou farmacêutica e bioquímica, faço esse trabalho assim voluntariamente, mas com a pandemia também, eu comecei a buscar novas formas de arrecadação e estou vendo a questão do incentivo fiscal, sabe? Benefício fiscal, e, meu Deus do céu, e aí vem pedir uma aula aí, e aí fala, não, porque tem que ser PJ, tem que ser lucro, não pode ser presumido, tem que ser real. Nossa, e a gente vê o quanto é importante a profissão aí de vocês, e quão importante foi, olha, Maurício, quando a gente sistematizou, conseguimos, né, um sistema de gestão financeira aí, e isso tem sido muito importante, trouxe muita transparência, e com isso muito valor. Obrigada, viu? Dirce, bom, para quem puder, né, atender esse pedido, nós temos aqui o Pix, né, da Quibonhoyê, também tem o site para vocês verem todos os trabalhos que a Quibonhoyê fazem. Dirce, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso café. Depois você me passa qual foi o resultado para que eu possa divulgar aí na próxima semana. Pessoal, qualquer valor é bem-vindo, né? Ainda mais nesse tempo aí de pandemia, tá bom? E eu queria pedir, Maurício, para quem for fazer a doação, que colocasse a gente podia escolher aí um número, um centavo. Coloca conferir, coloca lá, doação, café, conferir, para vocês poderem identificar. Isso mesmo. Muito obrigada aí, viu? Tá bom, Dirce,
O Maurício, deixa eu fazer um... Primeiro, parabéns, sensacional. Eu, desde 14 anos de vida, eu atuo junto a entidades, tenho um projeto agora dentro dessa nova fase minha, e eu tenho uma cliente que atua, que tem uma empresa que faz a filantropia premiada. Você conhece aqueles bingos, etc, etc. Se houver interesse, o pessoal adora jogar e jogar ajudando. É bem interessante. Depois você entra em contato comigo, eu coloco vocês. A empresa que organiza é uma empresa já grande e ela virou minha cliente meio que por acaso, a sócia, precisou dos meus trabalhos. E você já seria a segunda entidade que eu vou passar para ela fazer isso. É tudo dentro da lei. Sim. E é uma arrecadação que você vai surpreender. Começa a fluir de uma forma bem interessante. Depois nossa, você fala professor, comigo. Não, com certeza falarei e muito obrigada aí. E parabéns. E um ótimo dia para todos. Tá bom, muito obrigado. Bom, pessoal, temos mais aí 30 minutos aí de programinha, né? Vamos até as 9h30, então acompanhe lá. Que ainda não deu um like, dá um like lá na nossa página, compartilhe com seus colegas de profissão, para a gente poder cada vez mais divulgar aqui esse trabalho aqui do professor Walter. Temos uma pergunta aqui da Aline, da Liz Contabilidade e Serviços. Ela pergunta: como lanço saldo de conta corrente com bloqueio judicial? Poxa vida. Olha, não há na legislação do imposto de renda um capítulo específico tratando disso. Agora, ainda que haja o bloqueio judicial, enquanto uma execução não tirar esse valor do seu possuidor, continua sendo patrimônio. Eu declararia, mas informaria na descrição que se trata de conta com bloqueio judicial. Porque enquanto juridicamente o bloqueio corre como garantia para alguma coisa, enquanto não se executar essa garantia, continua sendo patrimônio da pessoa. Então coloque lá na sua declaração, mas informe na descrição que se trata de conta bloqueada judicialmente. Perfeito. O Paulo Afonso Sá, do escritório contábil Diamantinense, pergunta: como lança o imposto de renda, um imóvel rural adquirido através do uso capião? Qual valor deverá ser lançado? Deverá ser lançado somente a partir da data da decisão judicial? Maravilha. Tanto para a questão de valor quanto para a questão de data, vai depender do tipo de uso capião. São basicamente 3 tipos: o extraordinário, o ordinário e o especial. Quase todos eles, ou todos eles, baseados no tempo e na forma com que isso ocorra. É bastante extenso. Eu vou recomendar perguntas e respostas deste ano, 2021, lá no site da Receita, pergunta 554. Dê uma olhada lá, pergunta 554, a sua resposta está lá, leia para ver qual é o enquadramento. Primeira coisa é saber se é extraordinário, ordinário ou especial, e aí, enquadrado, você terá as 2 respostas. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da Janete Marques, da Campiconte. Casal com separação da união estável com termo de transação de partilha de bens via administrativo. 1. O casal era sócio de uma empresa de administração de bens próprios e uma parte dos bens dessa empresa na partilha ficou para ela. E ela saiu da sociedade e abriu uma empresa para ela com a mesma atividade. Os bens não foram transferidos para essa nova empresa dela e nem saiu daquela que era sócia. Como proceder na declaração? No cartório, eles podem fazer a escritura da pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, mas a conta não bater, pois falta contrapartida. Na minha opinião, o certo é fazer a transferência para a pessoa física e depois transferir para a jurídica. Legal, é uma situação complexa, vou dar uma analisada nela, mas claro,
precisa de um exame, inclusive documental, da situação. Tem questões jurídicas aí também, que esse termo de transação de partilha de bens via administrativa, eu até desconheço essa terminologia. A união estável, quando ela fala em separação, significa que o contrato de união estável, ele tem em cartório a separação total de bens, porque a união estável, como regra geral, não havendo esse contrato de separação, ele se equipara ao casamento com comunhão parcial de bens, ou seja, a partir da ocorrência da união estável, os bens adquiridos, quando não há separação lavrada em cartório, que é o caso da pergunta dele, ele tem a característica de bem comum 50-50, né? Se assemelha. Ainda assim, havendo o contrato de separação total de bens, para fins sucessórios e de separação, o Código Civil ainda dá alguma garantia com relação a bens e direitos adquiridos durante a vigência, a existência da união estável. Então, precisa de uma análise mais aprofundada, mas esse documento que em cartório definiu e, portanto, manifesta com validade jurídica a opção de partilha dos dois, deve ser seguido para que seja transmitido ou atribuído o valor do bem ou do direito a cada um dos ex-conviventes aí no caso. Então, precisa de uma análise nesse documento. Com relação à transação ser direto PJ para PJ, eu também entendo que o que está sendo transacionado pela dissolução da união estável é a participação societária, portanto, ela é da pessoa, ainda que lá no cartório conste direto na PJ, mas é a participação da física naquela empresa que está sendo transmitida de um para outro. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da Sônia no nosso chat. Preciso fazer a declaração de espólio final. O inventário foi por escritura pública, porém o bem partilhado consta como o valor venal, mas o de cujos declarou o bem e atualizou com benfeitorias, ficando num valor bem acima do que consta no inventário. Com qual valor vou fazer a partilha para o meeiro e os herdeiros? Bom, vamos lá. Independentemente de documento de cartório, independentemente de partilha judicial via sentença, vai prevalecer na transmissão para herdeiros, meeiro e legatários aquilo que for consignado na declaração final de espólio. E quando eu faço essa opção de colocar um valor atualizado diferente do valor pelo qual constava na declaração do falecido, eu estou sujeito ao cálculo do ganho de capital. Como a pergunta se refere à própria declaração final de espólio, é o momento de fazer a atualização e o cálculo. Riscos da atualização ser diferente na declaração final de espólio daquilo que foi feito em cartório. Como o Estado, eu não vi de onde é, mas São Paulo faz com certeza, mesmo sendo em outro estado também, a Secretaria Estadual deve estar atenta e tem convênio, o Estado vai ver que o valor que serviu de base lá no cartório para o ITCMD está diferente do valor da transação informada no imposto de renda. O que o Estado faz? Lança a diferença de ITCMD. Então, esse é o risco que existe em mudar o valor. É citado no começo da pergunta que havia benfeitoria. Bom, as benfeitorias devem ser lançadas no ano em que são realizadas, efetivadas. Se trata de um caso em que a benfeitoria não foi lançada antes de entregar a final de espólio, o correto é retificar a declaração de ajuste anterior ou anteriores,
fazendo constar essa benfeitoria. E aí não se trata de atualização para fins de imposto de renda. O valor já existia agregado ao patrimônio. Se a benfeitoria ocorreu no próprio ano de falecimento do decujus, claro que esse valor deve ser agregado ao bem e não está caracterizando uma atualização. É o valor do bem na data do falecimento. Perfeito, professor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ações, sobre criptomoedas. Enfim, tem muita pergunta aqui de ações. Eu vou começar aqui com uma do Osório. Ele até falou: Maurício, dá uma força nessa minha dúvida, por favor. Vamos lá, Osório, vamos falar um pouquinho aqui. Lembrando que assim, pessoal, vamos mandar as perguntas no decorrer da semana, porque a gente coloca aqui numa ordem e aí tem como ser respondido, tá? Informe de rendimentos com resultado na arbitragem sobre criptomoedas isento recebido 4 mil por mês, onde lanço o informe e se tenho que lançar algo na declaração de bens. Poxa vida, vamos entender a pergunta. Essa eu não tive tempo de olhar antes, nem ver. Com o resultado de arbitragem, eu não sei exatamente o que é essa arbitragem sobre criptomoedas. Isento recebido 4 mil por mês. Eu preciso entender o que é essa arbitragem. Eu estou entendendo que foi alguma ação, alguma questão que foi levada à justiça e a partir daí, porque, ou justiça ou mesmo extrajudicial, mas de qualquer forma, um terceiro com validade jurídica foi lá e arbitrou esse valor. E aí o Osório mesmo diz isento. Esse isento eu, a princípio, não acredito que seja. Por quê? Porque é um rendimento sobre criptomoeda. Então, existe um custo e existe um valor recebido. Se você puder retornar essa pergunta detalhando isso aí, aí a gente consegue fazer uma resposta mais completa. Quer dizer, essa arbitragem veio de quê? É uma ação judicial, a decisão na ação judicial está dizendo que é isenta, ou seja, está tratando como indenização, enfim. Mas, para não ficar sem nenhuma resposta mais conclusiva, o cliente tinha lá lançado criptomoeda no seu patrimônio, na sua declaração de bens. Esse valor, se ele representa uma saída de algum percentual de moeda, tem que dar baixa lá na declaração de bens. A princípio, sem conhecer exatamente a operação que ocorreu, não me parece que seja isenta. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui do Luiz Paulo Macedo. A criptomoeda que foi minerada, ou seja, não teve custo na aquisição e a venda em valores acima de 35 mil, como calcula o ganho de capital? Bacana, hein? Esse mundo digital, ele tem umas coisas, bem interessantes. O que é minerar uma criptomoeda? É você dar nascimento àquela criptomoeda. Você vai minerar ela e vai ganhar, vai obter percentual ou a moeda inteira, Hoje eu acho que está em 300 mil um Bitcoin, Não sei exatamente o valor, mas percentual, parte de uma criptomoeda, você obteve ela originariamente. Não existe, por não haver regulação, em que pese a mineração pode ter um custo de energia, de uso de equipamento, etc, mas não há, por não ser um ativo regulado, por parte do fisco, uma forma de você lançar esse custo. Então, criptomoeda minerada para fins de imposto de renda, o custo é zero. Operações acima de 35 mil, calcula-se o ganho de capital, mas o custo é zero. Perfeito. Bom, temos um aqui do Volmar, da Contabilidade Scalco, que ele pergunta: sei que nos bens tenho que informar e tem código específico. Também sei que em caso de alienar, vender, forma de apuração será através de ganho de capital. Não consegui ainda
pesquisar a respeito, mas parece que em alguns casos elas são remuneradas. O detentor recebe um valor por mês em reais, isso procede? Como seria tratado este rendimento e de que forma na declaração? Tá. Bom, eu também não conheço, não vi casos em que a criptomoeda paga algum valor para o seu detentor, que se fosse renda variável a gente chama de proventos, eu não desconheço, mas se houver, até pela total ausência ou impossibilidade de você identificar a fonte pagadora, eu tenho que lançar como carnê-leão rendimento do exterior. Não há outro jeito. Realmente não é ganho de capital, porque ganho de capital pressupõe que eu esteja alienando um capital. Então, a alienação de um ativo criptomoeda, por não ser regulado, não é renda variável, é ganho de capital. Qualquer outra remuneração sobre esse ativo tem que ser pago através de ganho de capital, tabela. E eu colocaria na coluna de rendimento do exterior, a menos que já exista uma criptomoeda nacional, e aí tem que ir para outros. Mas, por hora, não sei se tem alguma criptomoeda nacional pagando ou sendo transacionada aí. Perfeito. Acho que também aí já responde também a pergunta da Juliana Peçanha, da Escape, para a gente deixar aqui registrado. Falar um pouquinho também sobre day trade. Tem uma pergunta aqui sobre day trade, que fala o Douglas Couto, da LFS Contabilidade. Ele pergunta: operação de trade, onde o resultado do mês foi negativo, como lançar na declaração? É computado pelo montante negociado ou pelo valor investido? Tá, deixa eu tentar entender. Onde o resultado do mês foi negativo, como lançar na declaração? Legal. Bom, o day trade, lá na nossa fichinha da declaração renda variável, ela tem uma coluna, é a coluninha da direita, né? A da esquerda são as operações comuns. Aí você tem o tipo de operação, que são comuns e day trade, e o tipo de mercado, ações, fundo de investimento imobiliário, opções, etc, etc. Todas elas você tem day trade. Você pode ter day trade em todos os mercados. Então, você lança lá na coluna correspondente, e na linha correspondente, conforme o day trade que você fez, o resultado da operação, ou melhor, o resultado da soma das operações naquele mercado no mês. Vamos admitir que o seu day trade seja de ações, e no somatório do mês você teve prejuízo, ainda que operações isoladamente tenham dado lucro, mas eu fecho por mês. No mês deu prejuízo, você lança lá sinalzinho de menos, o montante do prejuízo havido, ou seja, o custo de aquisição, valor da venda, custo de aquisição, o valor da compra, enfim. Você joga compra contra venda e obtém o prejuízo e lança, e ele vai ser compensado com day trade, não vai misturar com outros mercados, ele vai ser compensado com outros mercados, não, com outros tipos de operação, ele vai ser compensado com eventuais ganhos futuros. Não tem uma falando de planilha de day trade também, Maurício? Isso, sim. Como a Aline Assunção, a planilha day trade, como fazer? Perfeito. Aline, o day trade é um pouco mais complexo, até pela situação específica de operações iniciadas e concluídas no mesmo dia, com o mesmo ativo, com a mesma corretora. Mas, ainda assim, embora tenha que apurar por operação, por ativo, por corretora, ou seja, pensando numa planilha, cada coisa aí na sua linha, ou até numa pasta de planilhas, cada ativo na sua planilha, mas eu tenho que fazer o cálculo individualizando, atentando para a própria informação constante na nota
de negociação, né, da corretora, porque eu posso ter um day trade onde eu começo o pregão vendido, ou seja, eu inicio vendendo um ativo que eu não tenho, eu compro ele depois. Então é a primeira venda com primeira compra, se tiver mais de uma operação, para você fechar. O day trade é uma operação binária, eu tenho uma venda e uma compra, ou eu tenho uma compra e uma venda. Eu tenho que casar os dois e controlar separadamente, e eventual prejuízo vai ser o somatório do mês, eventual ganho com o recolhimento do imposto de renda a 20%, também será o fechamento do mês. E aproveitando a sua pergunta, é exatamente esses detalhes operacionais, inclusive com a nossa parceira, a Daniele Cardoso, que nós vamos tratar na nossa trilha de aprendizado em renda variável. Vamos ensinar os funcionários do escritório a entenderem uma nota de corretagem e, a partir dela, conseguir fazer 100% correto as apurações, tanto em day trade como em qualquer outro tipo de operação. Perfeito. Temos duas perguntas muito semelhantes aqui sobre ações. Uma é do Eustáquio, da COS Assessoria Empresarial, é como declarar compra e venda de ações, e a outra da Cleonira Castro, da Castro e Neres Contabilidade, onde lanço ações e Tesouro Nacional. Maravilha, vamos lá. Bom, como declarar ações, a gente vai juntar as duas, é tranquilo, porque, primeiro, tanto ações quanto Tesouro Direto, né? Eu acho que foi citado o Tesouro Nacional, nós estamos falando do Tesouro Direto, né? Que são investimentos em títulos públicos, existem códigos próprios, se não específicos, mas que você consegue enquadrar. Então, pelo valor de aquisição, que no caso do Tesouro Direto, ele é classificado como renda fixa, mas, mesmo sendo classificado como renda fixa, ele oscila entre a data de lançamento do título e o vencimento. Ele é renda fixa 100% se você comprar e da compra você esperar vencer, né? Tesouro Direto IPCA 2026. Se você comprar esse título e esperar lá 2026, ele é uma renda fixa, você sabe quanto você vai ganhar. Mas, por efeito de oferta e procura, ele oscila durante esse prazo, né? Mas é renda fixa, é lá que tem que ser declarado na declaração de bens. Vamos para as ações. Ações, primeira coisa, eu tenho que controlar o meu estoque por custo médio ponderado, separado por tickers. O que é ticker? Aquelas letrinhas e números, em alguns casos, que identificam o ativo. Não posso misturar, cada ativo deve ser controlado separadamente. Custo médio ponderado significa que novas compras mexem com o meu custo unitário de estoque. Se comprei por valor maior, todo o meu custo unitário está mais alto a partir daquela compra. Se fiz uma nova compra a valor menor do que o meu custo unitário anterior, todo o meu estoque cai em termos de custo unitário. Calculado desta forma, por ativo, por ticker, eu lanço na minha declaração de bens e direitos, tem código próprio, me parece 31, mas a memória não está me trazendo de forma clara, mas é fácil de achar lá na declaração de bens. Operei vendo ações. Se a minha alienação somando as operações no mês não passar, pelo valor de alienação, não passar de R$20 mil, mercado à vista é considerado isento, bens de pequeno valor, na forma da Lei 7.713, e não lanço, neste caso, muito cuidado, esse é um erro que acontece demais, sempre que eu opero no mercado à vista de forma isenta, ou seja, alienações até 20 mil, eu não posso lançar na ficha de renda variável. O valor da venda
ou do ganho, melhor dizendo, o valor do ganho vai diretamente na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tem linha própria. Se vendi com menos de 20 mil, aliás, a venda foi menos de 20 mil, ou o somatório das vendas no mês, mesmo misturando ativos, sendo à vista, deu menos de 20 mil e tive prejuízo, esse prejuízo pode ser compensado com operações tributadas no mercado à vista no futuro. Qualquer venda, tenho que dar baixa lá no meu estoque, lembrando que o meu custo está lá contabilizado, controlado por custo médio ponderado. Perfeito. Vou fazer aqui uma pergunta do Renato de Paula Leite, que a Receita vai colocar na... desculpa. Marido e mulher declaram em separado, porém a renda da mulher não é compatível com o aumento do patrimônio no exercício, se somada quando o marido fica compatível. A Receita vai colocar na malha fina ou é preciso que o marido faça uma doação para a esposa para acobertar? Bom, essa pergunta surgiu algo parecido há uma semana ou mais, já não me lembro. Ainda falta na declaração de imposto de renda, para que ela seja mais correta ao tratar a questão patrimonial, na minha visão, já levei essa sugestão, não foi aprovada ainda, lá na ficha de identificação dizer o regime de casamento ou de união estável, porque a união estável também permite a separação total de bens, porque isso traz algumas variações. Como isso não existe, a análise é feita simplesmente conjuntamente entre os dois CPFs. Por isso que lá no início do preenchimento da ficha de identificação tem uma pergunta: possui cônjuge ou companheiro, sim ou não? A hora que você responde possui cônjuge ou companheiro, sim, o CPF vem abaixo e passa a ser obrigatório. Para que isso? Exatamente para que a Receita analise eventual insuficiência de caixa na declaração de um cônjuge ou companheiro, ela vai buscar na declaração do outro cônjuge ou companheiro. Juridicamente falando, doações entre cônjuges podem ser totalmente nulas para fins jurídicos quando o regime é de comunhão parcial ou comunhão universal de bens. Só tem sentido doação entre cônjuges quando o regime é de separação total de bens. Mas para fins apenas de regularizar variação patrimonial, não há qualquer necessidade, uma vez que o fisco trata a família como unidade econômica, seja ela casamento, seja união estável. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui ao final aqui do nosso café, mas antes do final do nosso café... Voou, hein? Passou rápido. Passou rápido, isso porque as perguntas são muito boas e as respostas melhores ainda, né? Que é isso, hein? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, na próxima semana nós vamos lançar a pré-declaração. O que é a pré-declaração, né? Você vai poder fazer uma parte da declaração do imposto de renda dentro do Conferir e vai poder baixar, fazer o download dessa declaração no programa da Receita Federal, já com as informações ali do extrato, da DIRF, enfim, né? Com informações dos rendimentos sobre a aplicação financeira. Você vai poder lançar num único lugar, você não vai precisar ficar lançando lá no programa da Receita Federal, onde você lança ali em bens e direitos, depois tem que lançar lá em rendimentos isentos não tributáveis, depois sujeitos à tributação exclusiva. Então eu vou pedir aqui para o Fábio, para o Fábio mandar, colocar o vídeo aqui para nós. Por favor, Fábio. Bom, professor, muito obrigado.
obrigado pela presença aqui, mais um dia no café, né? Estamos renovando aí por mais um mês aí, né? O nosso café com imposto de renda. Então, na próxima sexta-feira estaremos aqui de volta. E o horário passou das 8 às 9 para as 8 às 9h30. Ganhamos meia hora a mais. Então, seus recados finais, professor, e já deixo aqui um grande abraço para todos. Maravilha, Maurício, muito obrigado mais uma vez pelo carinho dessa parceria, obrigado a você que esteve conosco, obrigado ao Fábio que esteve lá nos bastidores. Eu abri o calendário aqui, então teremos mais 4 edições ainda e vai dar como total um número que eu adoro, 13 edições do nosso Café IRPF ao final lá de maio, torcendo demais para que a prorrogação não vá para julho. Acho que é bom para todo mundo, não precisa de mais prazo. Se colocar o prazo, o contribuinte vai ficar enrolando para entregar documentos, vocês que são profissionais da área sabem muito bem disso, e vai ficar muita coisa aí, e o trabalho é grande, então seria bom para todo mundo que acabasse em 31/5. Foi um prazer. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.